Alô, então hoje eu queria fazer uma coisa, ver se a gente consegue modelar de uma maneira bem rápida. Eu quero fazer isso em menos de meia hora, modelar um Hardware Shield. Então vamos ver se dá tempo de fazer isso em menos de meia hora aqui, daí a gravação fica mais rápida e daí eu consigo até produzir mais. Então para quem está assistindo aí, me fala se isso é legal ou não, se funciona assim. Vai ser um pouco mais rápido do que o normal, vai ser um tutorial mais rapidinho, então a ideia é que de repente vá pausando e acompanhando conforme seja possível. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Blender, eu vou puxar aqui no Image Editor, puxar minha referência, que é esse escudo aqui. É a versão do Nintendo 64 e a versão do Switch agora também, do Ocarina of Time e do Breath of the Wild. Eu não sei se do Majora's Mask também, enfim, que vai mudando de acordo com o jogo. Mas enfim, a gente vai fazer esse daqui, tá? Ele é bem legal porque ele tem vários detalhes interessantes e a gente vai produzir ele com cunho assim de poder utilizar numa game engine. Então eu não vou estourar de vértices, mas ao mesmo tempo eu quero que ele fique bem polido para que eu possa fazer uma textura e que isso fique visualmente agradável também. Beleza? Então coloquei minha referência aqui. Eu vou começar trabalhando na câmera ortográfica na visão de frente aqui. Vou deletar meu cubinho e vou puxar também essa imagem como uma imagem para minha viewport. Então deixa eu puxar a imagem aqui. Só arrastei para dentro do Blender, tá? Vou dar um Alt G para ela parar no centro. E caso quando tu importe ela fique meio torta, de repente ela pode ficar, enfim, não alinhada, é só dar um Alt R, Alt G, ela vai pro centro direitinho. E vou rotacionar aqui 90 graus, porque eu gosto de trabalhar com as coisas na visão da frente, tá? Não faz diferença tanto assim na prática, mas tudo que eu for falar é orientado à visão da frente aqui, porque eu fico com o X na horizontal e o Z na vertical, no caso de acordo com o meu modelo. Então assim, a primeira coisa, eu vou fazer a base do escudo, porque ele é convexo na parte da frente, e na parte de trás ele é praticamente liso. Então essa parte que é azul, ela é abaloada, né? Ela tem uma barriguinha para frente, o escudo não é totalmente reto. Então assim, vou pegar minha imagem, eu vou arrastar um pouquinho lá para trás, no eixo Y. Tá? Como eu estou trabalhando na visão ortográfica, não faz diferença o quanto eu vou empurrar para trás. Eu vou adicionar um plane. Eu estou utilizando os atalhos do 2.79. Aqui em preferências, Key Map. Ó, eu estou utilizando o Blender 2.79 com os atalhos, porque daí ainda é o clique direito e ainda tem os recursos que eu costumo utilizar. O que muda para a nova versão é que os atalhos são diferentes. Então, basicamente, eu já me acostumei a trabalhar com 2.79, talvez um dia eu mude, mas por enquanto não. Vou entrar em modo de edição desse plane, rotacionar ele 90 graus para ele também ficar de pé, digamos assim. E no modo Warframe aqui com a tecla Z, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, Ctrl R, vou dividir ele no meio, na vertical, vou deletar esses dois vértices aqui, porque eu quero trabalhar com metade do escudo. Eu vou fazer a metade e o modificador do Mirror vai trabalhar junto comigo. Então já vou ativar o Mirror aqui. Vou marcar a opção do Clipping, para não ter perigo de eu abrir o meio do escudo. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar os pontos principais, digamos assim, na minha modelagem. Isso aqui não serve só para esse escudo, serve para qualquer modelagem que se possa fazer. É interessante que a gente mapeie visualmente o que é principal, né? A forma principal do nosso objeto. E depois vá adicionando detalhes conforme precisar. Esse é um erro comum quando a gente está iniciando em modelagem, que já querer fazer todos os detalhes desde o início e daí vira tudo uma bagunça. Então, vou dividir aqui na vertical, um Ctrl R também. Vou dar uma leve ajeitada aqui. Você pode ver que ele não está encaixando perfeitamente na referência, porque essa imagem ela não precisa ser 100% simétrica. O modelo que a gente vai fazer é 100% simétrico. Não vai fazer diferença nenhuma. Vou dividir na horizontal também, com Ctrl R. Tá? Eu tenho isso daqui por enquanto. E eu vou dividir mais algumas vezes para dar mais um pouquinho de detalhe. Seguinte, como eu tenho aqui ó, a orientação da forma do meu escudo, eu posso tanto adicionar vértices assim
e arrumar eles, quanto utilizar o Bevel, né, uma técnica do Bevel para selecionar uma linha inteira e já adicionar vértices e como é que eu posso falar isso? Ir arredondando, não, e polindo para que eles não fiquem tão disparelhos assim, que é a técnica do Bevel. Ctrl B no atalho. Ctrl B, e quando eu movimento o mouse, ele subdivide, né, esse conjunto de vértices que eu selecionei, e conforme eu vá movimentando, ele não perde a referência do modelo, do desenho, né? Então eu posso utilizar o Bevel aqui e rolar o scroll do mouse para ele adicionando quantas etapas de vértices eu quero adicionar. Então é uma maneira também. Ó. Eu vou usar aqui com 3. Ou, não tem problema nenhum, pode dividir aqui manualmente, ó, e depois arrumar, tranquilo, tanto faz. Às vezes é mais fácil fazer com Bevel, às vezes não, então depende muito do desenho que a gente está fazendo. Tá? Acho que mais ou menos assim tá legal. Eu não vou usar por enquanto o modificador Subdivision Surface, porque a minha ideia é não estourar de vértices, como eu tinha falado no início. Assim tá legal, tem um shape bonitinho, tá arredondado, digamos, né? Ele tá com uma curvatura bonitinha. Ó, só que ele tá chapado, então eu preciso fazer aquela, como eu tinha falado, aquela barriguinha que o escudo tem pra frente. Eu vou fazer isso agora, porque depois fica mais fácil de eu poder aplicar os outros detalhes, como a parte da borda dele e dos acabamentos ali na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma ferramenta aqui que é o Proportional Editing para selecionar poucos vértices e ele ir carregando um outro conjunto de vértices junto. Eu vou marcar o Connected Only e eu vou selecionar provavelmente esses... Provavelmente, né? Eu estou fazendo aqui provavelmente, mas é porque não tem como a gente ter total certeza às vezes. Eu vou selecionar só os dois do meio. Tá? E vou movimentar no eixo Y para frente. Ó, esse anel aqui é o quanto o Proportional Editing leva outros vértices juntos. Rolando o scroll do mouse a gente vai aumentando ou diminuindo. Então vou puxar bem pouquinho. Não ficou muito bom, como eu tinha falado, às vezes não tenho muita certeza. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou selecionar mais dois aqui em cima. Aí já ficou melhor. Aqui os dois de baixo agora. Vou diminuir um pouquinho o Proportional Editing. Ficou legal. Olhando de topo, tecla número 7 aqui, ó, o nosso escudo ele tá, mesmo com essa barriguinha, ele tá meio reto ainda. Então eu vou selecionar tudo e vou olhando na visão de topo e vou rotacionar para deixar ele um pouco, com a curvatura um pouco mais acentuada. Ó, ficou legal. Beleza. Ficou muito bom. Vou puxar esse aqui de baixo só um pouquinho. Ó, ficou excelente. Ficou muito bom. Eu vou adicionar... Deixa eu pensar. Eu vou adicionar... Acho que mais uns 2 conjuntos de vértices aqui. Não sei se é agora... Vou adicionar mais uns 2 conjuntos de vértices aqui. Ou utilizar também o Bevel. Para dar uma leve arrumada. Quando eu movimento, quando eu quero que o vértice corra ao longo do edge, né, ao longo da nossa aresta, eu posso apertar o G 2 vezes. Ele corre ao longo da aresta e ele ignora inclusive o Proportional Editing, tá? Isso é normal. Aqui só para deixar ele com um pouco mais de detalhe, para não ficar muito pontiagudo. Deveria ter feito isso antes, mas tudo bem, agora já foi. Olhando de lado, ótimo, excelente. Muito bem, essa aqui é a base do nosso escudo, aquela parte de metal azul. Se eu sair do modo de edição aqui e dar um W Shade Smooth, ó, ele mostra o meu shade lisinho, tá? Excelente. E daí o que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esse modelo aqui, dar um Shift D, vou carregar ele quase nada para frente aqui no Y, ó. Quase nada para frente.
Vou aproveitar e trabalhar com o meu matcap aqui em cima, a nossa visualização na viewport com o random, que daí ele fica, cada objeto diferente ele fica mostrando com uma cor diferente, daí a gente consegue entender o que está acontecendo. Eu tenho essa cópia. E o que eu vou fazer com essa cópia? Eu vou entrar em modo de edição e vou deletar alguns vértices, porque o que eu preciso? Essa cópia vai ser essa moldura de metal que tem aqui, que dá sustentação pro escudo, né? Se aqui fosse um objeto de verdade, daria sustentação pro escudo. Então, desse jeito ela já fica praticamente pronta. O que eu vou fazer então? Vou deixar escondido, ó, aquela primeira etapa que a gente fez com H, modo de objeto, H. E vou editar só essa parte aqui por enquanto para ficar mais tranquilo de trabalhar. O que acontece? Eu vou fazer visualmente aqui o acabamento. Vou desabilitar o Proportional Editing e vou apertando o G 2 vezes para deixar esse modelo mais ou menos no formato. Tá? Tem algumas coisinhas que a gente não vai conseguir fazer porque eu já vou arrumar o... Opa! A gente vai ter que fazer uma ou duas extrusões aqui, não tem problema nenhum. Em alguns casos a gente vai ter que criar alguns vértices com a faca. Ó, tá vendo que eu estou arrumando a bordinha aqui, porque não ficou lá muito elegante. Tá? E agora chegou em pontos críticos aqui, né? Olha só a bagunça que eu tenho, né? Isso é tranquilo. Eu vou puxar o meu vértice para um dos lados. Eu vou deletar esse edge aqui. Solve edge. Se eu deletar o edge, às vezes ele deleta a face junto. Eu quero só, como o próprio nome sugere, né, dissolver. Eu quero limpar ele sem destruir nada. E eu vou adicionar um corte com a faca aqui, ó, para poder fazer esse canto. Certo? Muito bem. Aí, como que eu arrumo isso agora? Aqui tem uma face errada, né, com 5 vértices. A gente precisa de 4 ou 3. E ainda falta esse dentinho. Então eu vou, com a faca, pegar lá no canto do vértice. E aqui no meio. Agora eu tenho 2 faces quadradas. E vou fazer uma pequena extrusão aqui. E escala para ter o desenho direitinho. Beleza. Inclusive eu já posso usar essa linha aqui para poder fazer esse acabamento, que ele tem uma marcação aqui, né? Um sharp ali, tem uma marcação. Então fica legal. Agora eu vou pegar aqui e vou também fazer uma extrusão. E na parte de baixo aqui, a mesma coisa. Aqui eu já faço uma extrusão também. Aqui já arruma. Vocês repararam que eu nem sempre eu estou encaixando ou na parte de cima aqui ou na parte baixa do acabamento, porque eu vou primeiro fazer o desenho e depois eu vou arrumar quando a gente tiver com espessura, que fica melhor. Nesse caso aqui a referência ela não ajuda tanto. Que mais? Aqui. Vou puxar para um dos lados. Mesma coisa lá, vou deletar dissolver esse edge. Aqui eu posso cortar. É o mesmo trabalho. Até para não fazer uma coisa muito diferente, depois a gente não conseguir arrumar, corrigir, enfim. Excelente. Bom, então o que eu tenho que ter agora? Tem a moldura do escudo. Aqui embaixo ficou um pouco estranho, ó. Então vamos puxar um pouquinho esse vértice para cá. Utilizar o Ctrl R para criar um segmento novo. Aqui em cima eu tenho só um. Então vou selecionar, vou dar um bevel. Vocês repararam que às vezes eu uso bevel, às vezes não. Essa é a ideia desse tutorialzinho mais rápido. Eu quero mostrar como dá pra gente trabalhar com diversos recursos aqui sem se prender num tipo de técnica só. Então tá aí, ó. Eu tenho a moldura do meu escudo. Se eu apertar o Alt H no modo de objeto, eu consigo mostrar de novo, né? Eu mostro todos os objetos que estavam escondidos. H para esconder, Alt H para mostrar todos os objetos. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um modificador que é muito legal, que faz com que vértices, faces e objetos colhem, muitas aspas aqui, colhem, né? Utilizem a curvatura
de um alvo para poder se moldar aquele outro objeto, que é um modificador chamado Shrink Wrap. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou selecionar a nossa moldura, a parte da moldura do escudo, sem aplicar o Mirror. Vou ali em modificadores, Shrink Wrap, eu acho que é assim que fala. O que acontece? Ele fica vermelho porque ele precisa de um alvo. O meu alvo vai ser a base do nosso escudo. Ali. Ele meio que grudou, né? Ele prende no nosso alvo. E o offset aqui é o quanto que ele vai deixar afastado do alvo para não ficar tudo sobreposto e como, né, a gente não consegue enxergar direito. Então eu vou colocar aqui 0,01. Ó, quase nada. Ele está quase colado. Até poderia ser 0.005. Quase grudado ali. Mas assim a gente consegue enxergar ele de um jeito melhor. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar um outro modificador. Reparem que eu não estou aplicando os modificadores. Estou deixando eles abertos para a gente poder editar mais facilmente. E a ordem dos fatores aqui altera o produto. Então tem que tomar cuidado para não colocar, por exemplo, o Shrink Wrap antes do Mirror, porque senão vai dar uma bagunça. Ele fica estranho. Nesse caso aqui, só porque eu falei não ficou, mas normalmente ele fica estranho conforme a gente vai empilhando modificadores. Agora eu vou adicionar um modificador chamado Solidify, que ele faz o quê? Ele cria espessura para objetos que não têm espessura, ou cria uma espessura ainda maior para objetos que têm espessura, mas normalmente a gente aplica em planes, ou que nem a gente está fazendo um objeto chapado, e daí a gente coloca a espessura depois, para não precisar fazer extrusão. O thickness dele é o quanto ele vai ter de espessura, eu vou colocar 0.1. E o offset é o quanto para onde ele vai fazer essa espessura, para a parte das costas da face, para a parte da frente. Nesse caso aqui eu acho legal a gente usar o 0, justamente para ele ficar meio a meio. Então na verdade o nosso objeto original está no meio dessa espessura, desse Solidify. E estamos tomando forma. Nosso escudo está ficando agora visualmente parecido com a nossa referência. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um outro modificador que chama Edge Split. Ele serve para, como vocês podem ver, ele serve para deixar bordas ou faces ou arestas com o efeito sharp, né, o efeito afiado, o efeito de canto bastante marcado. O padrão dele é aplicar em curvatura, então ele usa um ângulo aqui para calcular isso, ó. Então se eu diminuir o ângulo para, sei lá, 8 ponto alguma coisa, ele pegou ali, ó, ele pegou o meio. Que é o quanto eu tenho, por exemplo, um ângulo aqui o ângulo é 0, aqui é 90 graus. Então ele vai calculando, a 90 não, quando ele chega ali no 8 ou menos, ele faz essa marcação de sharp. Desculpa, 8 ou mais, né? 0 não, aí ele vai indo, não tem. Quando ele chegou no 8.3 ali, por exemplo, ou mais, ele vai acabar marcando. Então se eu aumentar demais, ele vai acabar marcando quase nada. Se eu passar dos 90, ali ó, ele não consegue marcar nem os cantinhos que estão com arestas em 90 graus. Só que ele é um pouco perigoso porque tudo que é muito automatizado a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui eu não quero que ele faça o cálculo para mim, eu quero marcar para ele quais são os cantos que eu quero. Então a gente tem duas opções, o Edge Angle ou o Sharp Edges. Eu vou desmarcar o Edge Angle, ele vai ficar totalmente inativo, e eu vou ali no meu modelo e eu vou marcar no modo de aresta todas as voltas, ó. Deixa eu desabilitar um pouquinho o Solidify. Eu quero pegar toda a volta, basicamente o que ele tinha feito ali, mas eu já vou explicar o porquê que eu não vou usar o modo automático. Ó, selecionei toda a volta e eu vou utilizar o comando Ctrl E e eu vou marcar Mark Sharp. Ó, ele fica azulzinho, tá? Se eu voltar ali com o modificador, agora ele ficou legal. Só que o que eu quero também? Eu não quero só a volta, eu quero essas arestas aqui do meio, ó. Essa aqui do meio, essa aqui e essa aqui. Toda a linha, tá? Ctrl E, Mark Sharp. Ó. É isso que eu preciso. Então ele marcou não só a volta, como marcou essas arestas centrais aqui. Dá pra fazer esse chanfrozinho bonitinho. Tranquilo? Desse jeito a gente consegue ter um controle maior sobre a peça que a gente está modelando. E reparem que eu não estou aplicando nada, estou deixando tudo aberto ali, porque essa mesma é a ideia. Muito bem. Então fizemos a base do nosso escudo, tá? Eu vou fazer a parte da Triforce e desse detalhe aqui antes de fazer os furos e a parte das costas do escudo. Então vamos lá. A parte da Triforce ela é relativamente fácil. Eu vou criar um outro objeto.
Vou criar um plane. Vou entrar em modo de edição e rotacionar 90 graus. Trazer um pouquinho para frente. E o que acontece? Eu preciso fazer desse quadrado um triângulo. Então eu vou unir os dois vértices de cima e eu tenho um triângulo. Só que esse triângulo ele não tem as faces todas do mesmo tamanho. Então eu preciso fazer com que ele fique perfeitamente com todas as faces do mesmo lado, do mesmo tamanho. Aqui em cima, no meu viewport overlays, eu tenho como marcar o edge length, que é o comprimento das bordas. Então ele vai ficar sempre marcando qual é o comprimento de cada aresta que eu tenho. Nesse caso, eu tenho aqui 2.24 e 2 aqui embaixo. Então eu posso deixar todos com 2.24 ou todos com 2. Aqui eu vou dar um scale em Z, que fica mais fácil. Seguro o Shift para fazer com mais precisão. 2, 2, 2, perfeito. Agora eu posso desabilitar o edge length e diminuir a escala, deixar ele mais ou menos, não precisa ser perfeito ainda, mais ou menos onde vai ficar, e duplicar esse objeto aqui. Vou utilizar o snap com o incremento de vértices para eu conseguir conectar. Shift D, conectei. Vou selecionar tudo e dar um Alt M de Merge para dar um by distance aqui para ele vincular, para esses vértices não ficarem soltos. Vou desabilitar o Snap. E agora basicamente a gente precisa dar um Extrude aqui. Poderia fazer nesse caso poderia fazer com Solidify, mas eu tenho um acabamentinho, um detalhezinho que o Solidify vai acabar me atrapalhando. Então isso que é interessante. Dependendo do que a gente vai fazer, a gente usa um modificador ou não, ou uma técnica ou outra, o que for mais viável, o que for mais fácil. A ideia é sempre facilitar o trabalho e não complicar. Estamos em 22 minutos, tá? Eu vou inclinar um pouquinho só e deixar ele meio que dentro do nosso escudo. Ficou quase soterrado. Vou soterrar ele totalmente. E depois sim, um Extrude. Aperta o E. E eu vou ter a minha Triforce com espessura já com a extrusão. O que dá pra gente fazer aqui? Eu posso selecionar tudo e dar uma rotacionada em X para ela não ficar tão angular. Opa, apertei extrusão sem querer. Rotacionar em X, movimentar em Y. Tá, beleza. Pode ser um pouquinho mais para fora. Joia. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar no modo de faces, em cima, seleciona as 3 faces da frente e usa um tipo de extrusão que a gente tem, só que em vez de usar a extrusão padrão, a gente tem como fazer a extrusão para dentro da face. Então a gente cria uma nova conexão, um novo conjunto de faces, só que para dentro dela mesma, que chama... Como é que é a tradução mesmo? Insert Face. A gente aperta o I e a gente cria uma face para dentro dela mesma. Criada essa face, eu posso, na lateral aqui, movimentar ela no Y. Daí a gente tem o detalhezinho da Triforce ali. Uma coisa que está me incomodando um pouquinho, que está muito protuberante esse detalhe aqui. Eu vou empurrar ele um pouquinho para dentro. Só que eu tenho que tomar cuidado por quê, né? Porque como o escudo ele é curvo, eu tenho que tomar cuidado para não ficar assim, ó. Então, nesse caso, vou selecionar os edges que estão muito para fora e vou empurrar um pouco para dentro no eixo Y. Assim eu não destruo o formato do triângulo e ao mesmo tempo ele fica melhor ali, de acordo com a curvatura do escudo. E aqui eu vou puxar um pouquinho também. Assim, levando em consideração que isso aqui seja, né, um acabamento real. Aí, tá ótimo. Essas faces de dentro aqui, que ficaram pra dentro, não tem problema. Eu só vou deletar as faces. Isso aqui não vai aparecer, vai ficar vazado assim mesmo.
para não ficar calculando um vértice ali que não... uma face que não precisa. Eu acho que tá um pouquinho grande, mas a gente já vai ver. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um outro objeto, um outro plane. Rotação, 90 graus, puxar para frente, tá? Diminuir a escala. E aqui eu vou usar uma técnica diferente. Eu vou desenhando, eu vou fazendo extrusões nas arestas para fazer esse detalhezinho aqui. Então, vou deixar aqui em modo de frame. Eu vou escolher um, tá? Eu vou, sei lá, escolher esse aqui. Começar por aqui. Vou selecionar os meus vértices. E a ideia aqui é fazer esses cantos, ó. Eu vou fazendo extrusões e vou colocando o desenho só nos cantos. Não precisa ser totalmente perfeito em cima, porque eu já sei que a gente tem um acabamentinho meio chatinho de fazer depois. Extrusão, movimento vértice. Como eu tinha falado lá no início, a gente vai fazer a base do desenho e depois a gente dá detalhamento. Feito isso, Ctrl R. Eu já tenho a parte do meio ali que tem uma protuberância também. E aqui eu preciso fazer... Aqui eu preciso fazer uma extrusão com esses três. E em seguida, Alt M, Collapse. Para eles virarem um triângulozinho bonitinho. Aqui é a mesma coisa. Seleciono os três. Extrude. Alt M, Collapse. Aí eu tenho meu desenho. Agora o que eu vou utilizar? Vou deixar ele um pouquinho mais perto. Mais perto foi ótimo, né? Vou deixar mais próximo. Vou rotacionar um pouquinho aqui em Z. Para deixar ele com acabamento já mais próximo do meu escudo. Assim tá ótimo. E vou utilizar o nosso amigão modificador. Essa Triforce está muito grande. Vou utilizar aquele modificador que eu já tinha utilizado antes. O Shrink Wrap. E, novamente, o meu alvo vai ser a nossa parte azul ali do escudo. Vou deixar o meu offset do mesmo jeito, 0,005, que foi o que eu tinha usado antes. Só que agora é diferente do que a gente fez outra vez, que deixou o modificador ativado. Eu vou aplicar ele porque eu preciso fazer uma extrusão diferente ali. Então, se o Shrink Wrap está sendo utilizado, qualquer extrusão que eu faça, ela cola em cima de novo. Então, nesse caso, eu tenho que usar ou um ou outro. Eu vou diminuir um pouquinho essa Triforce, que está muito grande. Agora está quase na proporção. E aqui eu vou aplicar. Ó, ele fica permanentemente desse jeito. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só as arestas do centro, tirando as pontas. E vou puxar, não é extrusão, tá? É só movimentar mesmo. Movimentar em Y. E eu tenho o acabamento desse detalhe, que eu não sei como chama, mas desse detalhezinho aqui do escudo. Eu não vou fazer do outro lado, eu vou só aplicar o modificador Mirror e eu tenho ele pronto. Caso de vocês aconteça alguma coisa nesse sentido aqui, ó, ficou errado, ficou torto, alguma coisa assim, é porque o meu ponto pivô desse objeto já estava no centro direitinho desde o início. Então, eu uso até um comando aqui, ó, Shift C, para mandar o cursor 3D para o centro do nosso trabalho. E depois eu vou aqui em Set Origin, ou o atalho Ctrl Shift Alt C, para mudar o ponto pivô da origem do objeto para o 3D cursor. Ó, tá? Ou mesmo que ele esteja centralizado aqui, ele pode estar errado de algum jeito. Vocês apertem o N e visualizem aqui se a rotação dele tem algum valor. Se tiver algum valor, vocês vão ter que aplicar a rotação para que ele não fique bugado. Ctrl A, Rotation, e ele vai ficar direitinho, tá? O Mirror ele faz pelo ponto pivô sempre, e se ele tem alguma rotação, alguma escala, algum movimento diferente, ele vai acabar zoando o modelo, porque ele não entende que ele tem que ficar visualmente daquele jeito. Então ele trabalha com a matemática ali do Rotation zerado direitinho e o Scale 1 para 1 também. Aí ó, a gente já tem praticamente toda a frente do escudo pronta. Aqui tem uns tipo de uns pinos, né, como se fosse um pino de uma presilha, alguma coisa assim. A gente pode adicionar, vamos adicionar o seguinte, vou clicar aqui para deixar o meu cursor 3D. Vamos adicionar um UV Sphere. E
eu não preciso de tanto vértice assim, eu vou deixar aqui nos segmentos 16 e nos rings 8. Quando vocês querem fazer uma esfera perfeita para modelagem, o ideal é que os segmentos sempre tenham o dobro do que os rings. Então, até posso diminuir um pouquinho, vou deixar 12,6. Não, 12,6 fica bom. Porque quando a gente coloca o Shade Smooth, ele fica ok. Vou entrar em modo de edição e diminuir isso aqui. Vou rotacionar 90 graus. Diminuir mais um pouquinho. Eu quero deixar ele com a rotação mais próxima da curvatura do escudo. Tá vendo que eu tô apertando o R duas vezes aqui para tentar deixar o anel ali de acordo com a curvatura. Vai fazer diferença? Pra mim faz um pouco, mas visualmente não muito. Aí, o que acontece? Eu preciso colocar agora do outro lado ali, eu não quero fazer isso manualmente. Mesma coisa, pode dar um Shift C aqui, seleciona o nosso objeto, Ctrl Shift Alt C, certamente por trazer cursor, e daí eu posso aplicar o Mirror. Não, ele fica do outro lado lá. Só que nesse caso eu não posso aplicar o Mirror no meio, porque o nosso objeto, ele só se eu colocasse metade da esfera ali, mas ele dá um trabalhão, não precisa. Então eu vou aplicar esse Mirror e vou colocar manualmente nossa esferinha ali para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, vamos arrumar aqui. Aí, tá ótimo. Muito bem. E agora o que falta ali são aquelas cavas, né? Tem um tipo de um triângulozinho ali para dentro do nosso objeto. Eu vou precisar trabalhar com esse escudo, de preferência com o Solidify aplicado, e o Shrink Wrap também, porque senão vai dar problema. Então eu vou fazer assim. Eu vou pausar aqui e vou gravar isso no próximo vídeo, fazendo esse detalhe e a parte das costas também. E daí assim a gente termina uma etapa e depois a gente faz a outra dos detalhes, certo? Por favor, me contem se desse jeito fica bom, porque se não ficou muito corrido, se não ficou muito rápido, é muito mais fácil de gravar e eu consigo produzir mais coisas. Valeu!